Aleluia, graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos abrir a palavra de Deus e fazer a leitura. Tem bastante texto que eu selecionei aqui para citar, mas nós vamos começar a nossa meditação com a leitura da carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do verso 2 e 3. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não fatigueis, desmaiando em vossa alma. Pai, te louvamos por tua graça em nossas vidas. Abrimos o nosso coração nessa noite, Senhor. Fala conosco, dá-nos uma palavra de ensino, Senhor, a inspiração que necessitamos para ouvir a tua palavra. Dá-nos, ó Deus, uma palavra revelada pelo teu Espírito Santo, uma palavra vivificada pelo teu Espírito, para que haja fortalecimento, crescimento no corpo de Cristo. É o que nós oramos nessa noite em nome de Jesus. Amém. O autor de Hebreus, ele nos exorta a termos um olhar concentrado, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E o termo hebraico, o termo grego, é tirar os olhos. O significado dessa palavra no grego é tirar os olhos de outras coisas e fixá-lo em algo. No caso, concentração. Somos exortados a nos concentrarmos no Senhor. A palavra concentração é algo fácil ou difícil para você? Você consegue concentrar-se com facilidade? Algumas pessoas se desconcentram com conversa, muitas vezes com imagem, com movimentos. Algumas pessoas não conseguem se concentrar por conta do barulho, de atividades, preocupação, ansiedade, medo. Muitas coisas, elas concorrem tirando a nossa concentração. Tem gente que não consegue. Muitas vezes até no momento de oração. Está ali concentrado, orando, de repente toca uma campainha, faz um pururu ali no celular e desconcentramos. Numa pregação, numa mensagem, quanto tempo você consegue manter-se concentrado? E a palavra de Deus aqui, ela nos exorta a termos os nossos olhos fixos e concentrados no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E a palavra de Deus, em Provérbios, capítulo 16, versos de 1 a 7, diz que o coração do homem, ele faz planos, ele pode fazer planos, mas o Senhor é aquele que nos dá a resposta certa, que vem dos lábios do Senhor, e que todos os caminhos são puros aos nossos olhos, aos olhos dos homens, mas que o Senhor pesa o Espírito, e portanto Ele nos exorta a confiarmos ao Senhor as nossas obras, e os nossos desígnios serão estabelecidos. E o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Abominável ao Senhor o arrogante de coração, esse é evidente que não ficará impune. Pela misericórdia, pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Mas sendo o caminho dos homens agradável ao Senhor, este reconcilia com ele os seus inimigos. Mas são palavras e promessas que Deus faz a gente. E em Provérbios, ele nessa passagem
Salomão aborda algo bem interessante a respeito do coração humano, do nosso coração. Ele diz que o coração, ele faz planos. E nós já estamos em meados do ano. Sempre quando nós estamos terminando ou iniciando um novo ano, geralmente nós trazemos uma mensagem pensando no planejamento daquele ano. E pensando em fazer um balanço do que foi o ano que se passou. E muito pouco se fala no meio do ano. Não, então, o Senhor trouxe algo ao meu coração. Como é que estão os planos que foram feitos no início desse ano, ou no término do ano passado, com relação à sua vida? O tempo passa tão rápido, tão ligeiro. Daqui a pouco nós estamos celebrando o Natal, o coral já vai estar pensando em fazer a sua cantata linda, bonita, para deixar o nosso culto mais vibrante, mais bonito, mais gostoso, mais participativo. O salmista diz, Salmo 90:10, diz que os dias da nossa vida são 70 ou 80, quando há vigor, e diz que a maior parte dele é canseira, mas que tudo passa rapidamente e nós voamos. E nós já estamos aí em meados de 2023. E como é que estão os planos que você e eu fizemos relacionados à nossa família, relacionados à nossa vida financeira, relacionados à nossa vida espiritual, à nossa vida com Deus? Como é que estão esses planos em nós? Porque é justo perguntar as suas expectativas com relação a este ano, elas estão se cumprindo? Elas estão ficando além, aquém? Quais as ações necessárias que você precisa tomar para atingir os seus objetivos? Lembrando que nós precisamos estar focados no autor e consumador da nossa fé, né? Você já parou para pensar nisso? Precisamos refletir sobre isso, e é sobre isso que eu gostaria de falar essa noite. A Bíblia ensina que nós devemos buscar uma resposta de Deus, mas para que a gente possa ouvir Deus falando conosco, nós precisamos nos concentrar, estar com os nossos olhos fitos no Senhor. E essa é uma espera que exige de nós concentração. Concentração é centrar a atenção. E se você for ver, existem vários textos na palavra de Deus que com outras palavras, com outros termos, nos move a nós estarmos sempre voltando a nossa atenção para o Senhor que nos cura, para o Senhor que nos salva, para o Senhor que nos livra. E em Lamentações, capítulo 3, verso 21, Jeremias fala: quero trazer à memória. Ou seja, eu quero centrar novamente a minha vida, a minha pessoa, naquilo que pode me dar esperança. O Deus vivo é aquele que me sustenta, aquele que me chamou, aquele que me levanta, aquele que quando eu estava na cisterna me tirou de lá de dentro. E quantas vezes você já esteve passando por situações de luta, dificuldade, de dor, de luto, e o Senhor, com muita graça, com muito jeito, com muito milagre, Ele foi lá e conseguiu nos tirar e nos trazer de volta, porque qualquer coisa mexe com a gente, mexe com as nossas emoções e nos tira muitas vezes do centro da vontade de Deus. E a concentração é um processo que consiste em centrarmos voluntariamente a nossa atenção sobre aquilo que é o nosso objetivo, e não existe objetivo maior para o servo de Deus, para o filho de Deus, para a mulher de Deus e para o homem de Deus, do que estar no centro da vontade do seu Senhor. Então, eu gostaria de destacar aqui, tendo como base essa passagem de Salomão aqui no livro de Provérbios, três coisas em que devemos estar focados, concentrados. Então, em primeiro lugar, nós devemos concentrar os nossos esforços, o nosso vigor, o melhor de nós, em Cristo e na força do seu poder. Existem muitas outras atividades que nós devemos fazer durante o dia,
mas nós devemos concentrar os nossos esforços no Senhor. Por que eu estou dizendo assim? Veja, Provérbios 16, 2 diz: todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. E essa passagem, ela ressalta tanto a necessidade quanto as limitações da nossa capacidade de planejamento, de estarmos ali focados com relação ao nosso corpo, ao nosso físico, a nossa alma, o ser espiritual. Conforto material, paz interior, vida com Deus. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele avalia as nossas motivações, as ações, os nossos atos, cada palavra que praticamos. E por que nós estamos dizendo isso? A Bíblia revela que o ser humano, ele não tem muita clareza daquilo que ele quer. Você já percebeu que hoje você quer uma coisa e que amanhã você já muda de ideia no outro dia a respeito daquilo que você estava pensando? E é isso, o coração ele é enganoso. Nós achamos que precisamos de algo, lutamos muito para conquistar aquilo, e quando nós conquistamos aquele algo, a gente vai perceber logo mais para frente que a gente já está lutando para conquistar outra coisa, porque aquilo não foi suficiente para a gente. Porque existe um vazio existencial dentro do ser humano, que somente, alguém já disse que existe um vazio do tamanho de Deus dentro do ser humano, que só Ele pode preencher, que nada pode preencher. E por isso nós estamos o tempo todo lutando, buscando coisas para preencher este lugar que só pode ser preenchido pela presença de Deus. Portanto, veja, a palavra de Deus diz que, mas o Senhor pesa o espírito. O Senhor pesa o espírito. Os nossos caminhos são puros, mas o Senhor pesa o espírito. O que isso significa? Que a pessoa que consegue priorizar, a pessoa que prioriza a sua vida espiritual, a sua vida com Deus, que observa a palavra do Senhor, que é sensível, que na medida da fé, que no passo da fé, é constrangida pelo Espírito Santo, essa pessoa que é incomodada dentro das suas entranhas ali, ela acaba sendo direcionada, conduzida pelo próprio Senhor a escolher, a fazer as melhores escolhas na sua vida. Deus vai trabalhando, Ele vai nos constrangendo. A palavra de Deus diz, Jó 32:18 diz: porque tenho muito que falar e meu espírito me constrange. Essa é uma das funções do Espírito Santo, nos constranger. E Deus vai trabalhando em nós, Ele nos incomoda, revela a sua vontade. Então a gente não consegue ficar apenas dentro daquilo que nós planejamos. Nós vamos buscar então a vontade do Senhor, porque nós sabemos lá dentro de nós que algo precisa ser feito, que coisas precisam ser mudadas. E a pergunta é, o que precisa ser mudado na minha vida e na sua vida? O que precisa ser intensificado? E o que é que precisa ser aprimorado? No que diz respeito aos planos que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Nós fazemos planos, e nós precisamos planejar, fazer planejamento. A igreja tem planejamento. Mas muitas vezes os nossos planos, eles ficam ali, nós não alcançamos os objetivos, porque eles não são claros para a gente, e precisamos que Deus entre no processo das nossas vidas. Por isso nós precisamos estar concentrados em Cristo e na força do seu poder. Mas em segundo lugar, Salomão nos exorta a nós colocarmos a nossa confiança, primeiro aos nossos esforços, é naquilo que eu me esforço, naquilo que eu consigo, mas em segundo lugar, é colocar a nossa confiança em Deus. Verso 3 diz, Provérbios 16:3 diz, confia ao Senhor as tuas obras,
e os teus desígnios serão estabelecidos. Você trouxe o dízimo aqui agora. Aquele que confia as tuas obras, aquele que confia o seu trabalho, aquele que confia ao Senhor, ele separa a parte que cabe ao Senhor. Isso é um ato de fé. Não tem a ver com matemática, não tem a ver com a razão, é um ato de fé. É um ato da nossa gratidão. Deus não precisa de nós, Deus poderia fazer tudo sozinho. Deus não precisa de nós para fazer milagres, mas você já percebeu que Ele usa o ser humano para que os seus milagres sejam realizados? E na salvação, e na obra, e no reino de Deus é assim também. Você e eu não temos essa capacidade, mas Deus tem, e Ele nos usa. E quando Ele nos usa, sabendo nós de que nós não somos os mais capacitados para aquilo que Ele quer fazer, é glória para Deus, porque só Deus é que pode fazer, só Deus pode fazer milagres. Tem um cântico que diz, né? Só Deus pode fazer milagre, somente Deus, porque em seu nome há poder e autoridade. Você já percebeu que lá onde você mora, lá onde você trabalha, as pessoas com quem você se relaciona, são pessoas que Deus colocou na sua mão, para que, através de você, como instrumento dEle, seja alcançado para a glória dEle. Nós não temos acesso. Aquelas pessoas, é você que tem acesso. Não, aí muitas pessoas dizem, eu não tenho dom para evangelizar, eu não sei pregar, eu não sei fazer nada. Não precisa nada disso. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele nos fará lembrar na hora o que nós devemos fazer, que nós não devemos nos preocupar com isso. Nós simplesmente devemos obedecer aquilo que Deus faz. E quando você se sentir incomodado, constrangido, sabe? Parece que o Espírito Santo começa a andar aqui dentro de você assim, e você precisa falar alguma coisa, porque você está vendo lá o teu amigo, o teu colega, o teu vizinho, e você está vendo que está indo para um caminho, e que existe esperança para ele, que você tem a resposta dessa esperança, e a resposta é Jesus Cristo, aquele que você e eu servimos, e o Espírito Santo nos está incomodando. Nós precisamos simplesmente abrir a boca e falar assim, olha, me desculpe, eu preciso dizer algo para você. Olha, Deus mandou dizer para você, mas Deus não falou comigo. Deus precisa falar com você? Não basta aí o que Jesus disse, ide por todo mundo, falar para todo mundo, ensina a todo mundo, faz discípulo para todo mundo, precisa ser mais claro. Deus mandou falar para todo mundo. Não precisa assim, Deus pegar, como que é o nome? O megafone e falar assim, João, fala agora para o teu amigo, o José, que ele precisa de mim. É claro na palavra de Deus. Então você tem autoridade de Jesus Cristo para dizer, Deus mandou dizer para você que existe esperança, solução para você, para o seu caso. Não tem nada perdido para Deus. Ele te ama e Ele quer fazer uma obra na sua vida. Você não precisa dizer mais do que isso, já é suficiente. Pode ter certeza, deixa que o restante, o Espírito Santo de Deus vai fazendo. Ele é quem faz a obra. Se a gente não atrapalhar o restante, vai dar tudo certo. E nós vamos ser instrumentos na mão desse Deus tremendo. Confie no Senhor. Confie no Senhor. O termo confiar, que o original aqui, tem uma palavrinha aqui, eu não vou nem falar o nome dessa palavrinha aqui, mas significa assim, rolar, enrolar, ser enrolado. Então veja, o sentido confiar no Senhor é estar entrelaçado, é um tipo de confiança que envolve tanto a natureza divina quanto a natureza humana, é estar em Cristo. Você não está sozinho, Jesus está com você. A Bíblia, o Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias.
Isso é fé, irmãos. A questão é que a gente não vê. Se Jesus nos desse pelo menos assim um dom da gente enxergar só a penumbra dele assim perto da gente assim, a gente ia ser mais corajoso, não é verdade? Mas a gente não. Mas ele está ali. Ele está ali junto. É entrelaçado. Confia no Senhor. É o Senhor e eu. Você. São duas naturezas e nós estamos entrelaçados nele. Jesus, Deus, ele fez, ele colocou em nós a sua natureza. Ele colocou em si mesmo a nossa. Jesus 100% humano, 100% Deus. E ele coloca a sua natureza, o Espírito Santo, no nosso coração. É por isso que você que faz aquilo que é errado, se aborrece com você mesmo e procura fazer o que é correto, porque é o Espírito Santo que te move. E quando nós confiamos ao Senhor, quando nós estamos entrelaçados, essa parceria do Espírito Santo conosco, então nós podemos nos mover pela fé. E como que isso acontece na prática? Basicamente levando uma vida de obediência, obedecendo a palavra de Deus, servindo a Deus, servindo a igreja de Cristo, sendo submissos, sendo entranhados pela causa do Evangelho, e entendendo que obedecer tem muitos desdobramentos na vida cristã, porque o mundo nos confronta. Essa semana eu estava ouvindo algumas pessoas conversando acerca da Igreja Católica e falando de um determinado pároco, e falando que o sujeito era um sujeito, gente legal, isso tudo, mas era um sujeito que bebia demais, um padre que bebia e tal, e não sei o quê, e eles já entraram na conversa de como é que o padre ganha quanto arrecada e tal, e aquilo eu fui ficando assim, eu falei, olha, eu quero falar uma coisa para vocês, olha, eu não sei como é que funciona a Igreja Católica, eu não sou padre, porque já estavam falando que padre pode roubar, pode isso, pode aquilo outro. Eu falei, olha, eu sou pastor, eu sou de uma denominação tal, eu posso dizer para você como é que funciona na minha igreja. Na minha igreja, a igreja onde eu sirvo a Deus, pastor sequer conta dinheiro, não assina cheque. Essas coisas, pode até acontecer de ter desvio, de ter roubo, mas aí tem que ser bem assim, tem que fazer um plano com o tesoureiro, com aquele que faz as coisas, sabe? Ferve o coração da gente. Confiamos no Senhor. Atitudes de fé, ser confrontado, o mundo confronta com a gente, precisa abrir a boca e falar. Abre a boca, não fique quieto não, confia no Senhor, Ele vai usar a tua vida, para cura, vai usar a tua vida para falar do amor dEle, atitudes de fé, e a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer ter uma vida que agrada a Deus? Haja pela fé, oferte pela fé, ore pela fé, pregue pela fé, viva pela fé. Nós cantamos aqui agora, que nós não o quê? Não pelo que vemos, como é que é? Não caminhamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Não caminhamos pelo que vemos, mas é pelo que cremos. E nós cremos no Deus vivo, todo-poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Ele tem o seu trono estabelecido no alto céus, mas Ele habita pelo seu Espírito no teu coração e no meu coração, na vida da igreja. Aleluia. Então concentre seus esforços em Cristo, na força do seu poder e a sua confiança no Senhor. E para nós terminarmos, terceiro e último ponto, concentre-se nas promessas de Deus. A Bíblia, compra uma Bíblia de promessa. Eu não tenho, mas eu acho que eu vou comprar uma para mim. A Bíblia de promessa
eu vou comprar uma para mim. Eu não tenho, vou comprar uma para mim, uma Bíblia de promessa. Todas as promessas vêm numa cor diferente. Não sei se é vermelho, se é azul, se é verde, vem numa cor diferente. E eu acho maravilhoso quem fez essa Bíblia, porque nós precisamos nos concentrarmos nas promessas de Deus e nos mover pela promessa. Deus fez promessa, a promessa dele é para a minha vida, é para a tua vida, é para o Filho de Deus. A palavra do Senhor diz que em Abraão, em Cristo nós temos as promessas que foram as fiéis promessas a Davi e a Abraão. Então veja, só nesse texto que nós lemos aqui de Provérbios, quantas promessas de Deus tem para mim e para você. Verso 1, 16:1, a promessa da resposta de Deus com respeito aos planos que a gente faz. O homem faz planos, mas o Senhor, Ele traz a resposta certa que vem dos lábios dele para as nossas vidas. Nós fazemos planos, aí dentro dos nossos planos o Senhor vai lá e vai nos ajudando, sabe? Nós estamos em Londrina, agora, pastor Fábio, os SDs, alguns pastores estávamos em Londrina, estávamos sendo ali ministrados. E num dos momentos da refeição, o pai de um dos colegas pastores, que não sabia ler nem escrever, e ele não tinha carteira. Eu não sei exatamente como que ele conseguiu isso, e disseram para ele que ele podia. Ele falou, eu não tiro carteira porque eu não sei ler e escrever. E aí disseram para ele, mas você não precisa, é só colocar lá o sim, o não, é só fazer o xizinho e tal. E eu não sei como que ele conseguiu fazer amizade com a pessoa que era a pessoa que era o avaliador lá dele. Eu não estou lembrando bem essa parte. Mas ele precisava responder. Então, ele ficava ali, ele não sabia, aí a pessoa que estava aplicando a prova, ia lá, andava um pouquinho, e chegava lá na prova dele, botava o dedo assim, aí ele ia lá e botava um xizinho, aí todo mundo ia saindo, de repente, aí ele ficava assim, aí a pessoa que estava aplicando a prova ia lá, tal. Eu creio que Deus faz assim com a gente. Deus faz assim com a gente. Quando a gente não sabe a resposta, e quando a gente faz os planos, e quando a palavra de Deus fala que Deus é aquele que a resposta certa vem, também Deus vai lá e ele dá uma orientaçãozinha para a gente, nos faz lembrar, pesa o nosso coração. É promessa de Deus para a vida da gente. Ele conseguiu a carteira dele, sabe? Ele conseguiu a carteira dele. Ah, sim, porque ele falou assim, quando ele tivesse bastante dinheiro, ele ia comprar uma carteira que dava para comprar. Ele falou, não precisa não, você vai lá e faz o teste. Então, veja, essa promessa, ela me ensina que eu não preciso ser precipitado, mas que eu posso esperar a resposta do Senhor. Esperei com paciência, e o Senhor inclinou para mim o seu ouvido, quando clamei por socorro. A espera é uma coisa difícil, às vezes é um tédio esperar, mas vale a pena, porque quando a gente sabe que Deus trouxe a resposta, a gente tem testemunho de glória, de milagre de Deus, fortalece a nossa fé, e a gente tem a certeza ali, a gente já sabe. Pedro, por exemplo, já sabia, mas quando ele percebeu que as cadeias se caíram, cinge-te depressa, a porta abriu sozinha, naquele tempo já tinha controle remoto, o portão abriu sozinho, e quando ele se vê, o anjo se apartando dele, Pedro falou assim, agora eu sei que o Senhor tem trazido livramento para a minha vida, mas ele já sabia antes, mas ali ele experimentou. Havia oração incessante da igreja sobre a vida dele. Agora, veja, você acha que essa é uma experiência que é só Pedro que pode ter? Quantos livramentos, testemunho você poderia dar aqui agora para a gente?
Eu tenho certeza, se a gente fizesse um culto aqui de 5 horas e falar assim, cada um vai ter 20 minutos para dar testemunho aqui, eu tenho certeza que 5 horas não ia ser suficiente. Se o Espírito Santo fosse trazendo à memória os livramentos que Ele já fez e que já operou na sua vida e na minha vida também. Veja, a palavra de Deus diz que, no verso 2, que o Senhor trabalha em nosso espírito. Verso 2 diz, todos os caminhos são puros aos olhos dos homens, mas o Senhor, Ele pesa o Espírito Santo, Ele pesa o seu espírito, ou seja, o desafio de não ter um coração duro, deixar-se convencer pelo Espírito Santo. Verso 3, promessa de que os nossos desígnios são estabelecidos, né? Confia no Senhor e os teus desígnios, as tuas obras, né? Aquilo que você confia a eles, e eles serão bem-sucedidos. Verso 6, de Provérbios 16, 6, nós temos promessa de misericórdia. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa. Quando o temor de Deus encontra lugar no nosso coração, a promessa do Senhor é que o Senhor faz com que a gente evite o mal, que a gente caia no erro. É coisa que Deus faz, não é porque a gente é bom, é porque Deus faz. Verso 7, Provérbios 16, 7, promessa de que o Senhor nos reconcilia até com os nossos inimigos. E aqui precisa ter uma explicação aqui. Primeiro, você e eu não podemos ter inimigos. Ninguém deve ser o nosso inimigo. Nós podemos ser considerados inimigos de muita gente, mas nós não devemos ter inimigos nenhum. Todas as pessoas são alvo de oração. Porque a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos se convertam. Então devemos orar. Quem tem inimigo é o ímpio. O justo tem alvo de oração. Porque o nosso desejo é que o ladrão se converta. O nosso desejo é que aquele que é mau que tenha confissão, arrependimento, conversão, seja curado, seja restaurado e seja instrumento de Deus. Então veja, quando se faz a escolha de agradar o Senhor, até os inimigos dessa pessoa se tornam seus amigos. E a palavra de Deus diz em 1 Reis, capítulo 8, verso 56, acerca das promessas, o Senhor diz o seguinte: bendito seja o Senhor e Deus, que deu repouso ao seu servo, ao seu povo Israel, segundo tudo que prometera. Isso aqui está grifado na minha Bíblia, nem uma só palavra falhou. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas. E essas são palavras do Senhor para o seu povo. Essas são palavras e promessas específicas para o povo de Deus. Promessa para o povo de Deus. Promessa de Deus para a sua vida. Aproprie-se delas. Concentre-se no Senhor. Né? Esforça-se no Senhor. Concentra-se nas promessas de Deus para a sua vida. E deixa Deus te usar. Vamos orar ao Senhor? Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te louvamos por tua graça em nossas vidas. Nós já fizemos, Senhor, uma entrega a Ti. Pai, muitos de nós aqui já entregamos nossas vidas a Ti. Já fizemos oração de entrega, dizendo: Senhor, entrego minha vida a Ti. Escreve o meu nome no Teu livro da vida. Faz, Senhor, a Sua vontade sobre as nossas vidas. Quando nos reunimos, ó Pai, nesse dia de ajuntamento, é bom ouvir a Tua palavra,
É bom, Senhor, cantarmos as promessas do Senhor, promessas de graça, quando nós dizemos, faz chover perdão e graça, quando nós cantamos que não vivemos por aquilo que vemos, mas caminhamos por aquilo que cremos, e cremos no Deus vivo. E no meio da congregação, quando a congregação se ajunta, Senhor, Pai, nós nos sentimos fortalecidos para dizer, Pai, nós vamos andar na Tua presença, não vamos pecar, Senhor, nós vamos seguir o que a Tua palavra diz e vamos expressar essa fé, Senhor, por onde o Senhor nos mandar. Mas acontece que chega a segunda-feira e a terça-feira, os dias da semana, o trabalho, as atividades no lar, o trato, Senhor, com situações, Senhor, corriqueiras do dia a dia que são necessárias. Somos desafiados muitas vezes na nossa fé, e ali não tem mais o calor da igreja, não tem mais o louvor nos movendo, não tem mais, Senhor, a palavra nos lembrando, nós só temos a lembrança das Tuas palavras, e precisamos estar com os nossos olhos firmados para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, do qual temos a promessa de que jamais nos abandona, de que o Senhor está conosco todos os dias. Fortaleça-nos, ó Deus, nesta hora, para que a gente se apegue à Tua palavra e às promessas do Senhor. Fortaleça a vida do meu irmão, da minha irmã, fortaleça a Tua igreja, Senhor, para que nós possamos continuar caminhando rumo à vitória, e a vitória se dará quando o último anjo tocará a última trombeta, Senhor, e é o que nós aguardamos, no nome santo de Jesus Cristo, amém, aleluia, e graças a Deus. Que Deus nos abençoe, e que o Espírito de Deus nos leve e nos motive a fazermos uma entrega total, todos os dias, em todos os momentos, para que a Ele seja sempre a honra, a glória e o louvor. Amém? Graças a Deus.